Prova testemunhal preclusa. O juiz pode aceitar? Se sim, qual o fundamento para isso? Seja muito bem-vindo a mais uma lição prática jurídica do dia. Hoje a nossa lição é a de número 90, de um total de 365. 3 meses já se foram de lições práticas diárias que eu tenho postado neste canal. E você que está me acompanhando por aqui diariamente, muito obrigado, viu, pela sua presença, pela sua participação. É muito bom aqui compartilharmos, conhecimento, trocarmos informações neste canal. E a sua presença é sempre muito importante e muito bem-vinda. 3 meses de lição prática. E esse compromisso vai continuar. O ano inteiro teremos esse compromisso, serão 365 ao final do ano de 2023. Bom, hoje vamos falar sobre prova testemunhal, processo de conhecimento, a estratégia da produção da prova. Aliás, na prática jurídica, a prova testemunhal, depois dos documentos, é certamente o meio de prova mais utilizado nas ações cíveis, É a prova mais comum de ser feita durante a produção de um processo, de uma instrução. O que eu quero dizer para você nesse primeiro momento é que para você ter sucesso na sua prática jurídica, a produção da prova é imprescindível. Mas você deve, além de produzir a prova, sair do básico, sair daquelas provas que todo mundo produz. E muitas vezes apenas esses meios de provas todo mundo produz. A ação normalmente tem como produção probatória o documento, a testemunha e, em alguns casos, a perícia. Fica restrito a esses 3 meios de provas. Eu quero dizer para você que há outros, típicos e atípicos, e você deve muitas vezes na sua prática jurídica pedir, postular, apresentar provas que a maioria dos advogados, dos profissionais do direito, não apresentam, não postulam. Como, por exemplo, depoimento pessoal é uma excelente estratégia. Ou como, por exemplo, a própria inspeção judicial, uma prova atípica, certificação de um fato pelo oficial de justiça. Enfim, há muitos elementos que podem ser usados e que vão muito além do básico, testemunha e documento. Mas vamos lá, vamos falar da prova testemunhal. Como sabemos, a prova testemunhal, ela é uma prova em que um terceiro que não tem nenhuma relação no caso concreto, nenhum interesse no caso concreto, esse terceiro dispõe de conhecimento através dos seus sentidos sobre os fatos controversos. E essa pessoa, portanto, vai prestar esse depoimento para demonstrar para o juiz o que ele sabe sobre o fato, e esse depoimento pode convencer o juiz numa determinada demanda. O primeiro ponto que eu queria trazer aqui é que no procedimento comum, o momento adequado para rolar as testemunhas não é na petição inicial e muito menos na contestação. O momento ideal para rolar testemunhas, ideal não, o momento previsto na lei. O momento previsto na lei é quando as partes são intimadas na decisão de saneamento de que o juízo admitiu a produção da prova testemunhal, designou a audiência de instrução e julgamento e concedeu um prazo de até 15 dias para que as partes arrolem as testemunhas, que serão agora ouvidas em audiência. Nesse momento, no saneamento do processo, é muito importante que o advogado cumpra o prazo e faça a arrolação das testemunhas que serão inquiridas na audiência, com a sua qualificação e tudo mais que é exigido pelo CPC. Mas, professor, eu já fiz o rol das testemunhas lá na minha petição inicial. Eu tenho que repetir agora, quando o juiz intima a indicar o rol, ao designar a audiência de instrução e julgamento e prolatar a decisão de saneamento do processo? Sim, tem que repetir o rol que está na inicial, porque o juiz pode entender que se você deixou transcorrer o prazo concedido para rolar agora no saneamento, pós-decisão de saneamento, e você não faz isso, o juiz pode entender que há uma preclusão, mesmo você já tendo oferecido o rol lá na inicial. Então, nessas circunstâncias, o que você pode fazer? Repita o mesmo rol
que você apresentou lá na inicial. E se você não apresentou na inicial, agora sim apresente o rol de testemunhas. É claro que no procedimento comum, se o prazo concedido pelo juiz decorreu sem que a parte, autor ou réu, indicasse o rol das testemunhas, haverá, em princípio, uma preclusão. Não vai poder agora ser apresentado no dia da audiência, na véspera da audiência, e nem muito menos comparecer com essa testemunha para ser ouvida lá na audiência se ela não foi previamente arrolada quando o juiz concedeu o prazo para arrolar. Não é assim que as coisas funcionam, tem que seguir as regras e as regras, né, são nesse sentido. As testemunhas têm que ser previamente arroladas no prazo concedido pelo juiz sob pena de preclusão. Estou me referindo ao procedimento comum. Há determinados procedimentos especiais em que é possível apresentar a testemunha na própria audiência, como, por exemplo, no juizado especial ou numa ação de alimentos. Mas isso por força do procedimento especial. Na maioria das ações, procedimento comum, haverá preclusão quando não ofertado nesse prazo. Preclusão aí, temporal, consumativa. Enfim, a testemunha não será ouvida depois na audiência de instrução e julgamento. Mas vamos lá, professor. A testemunha, né, a indicação da testemunha está precluso. Por quê? Porque o juiz concedeu o prazo e o prazo não foi observado pelo advogado. Mesmo assim, o advogado ou a advogada pode arrolar essa testemunha a destempo, fora do prazo legal, e o juiz aceitar a oitiva dessa testemunha? Se sim, sobre quais argumentos? Bom, em casos excepcionais, o juiz pode determinar a produção da prova de ofício. Então, o que pode acontecer? A parte, mesmo perdendo o prazo para arrolar testemunhas, protocoliza uma petição fora do prazo e justifica que, naquele caso concreto, a testemunha arrolada é imprescindível para a busca da verdade. É uma testemunha-chave, onde ela vai exercer aqui a parte o seu direito fundamental de produzir a prova, o direito que está previsto no artigo 369. E essa testemunha é uma testemunha-chave, imprescindível para que a busca da verdade ocorra, para que o juiz possa se convencer de forma segura sobre os fatos controversos que delimitam aquela causa que está sob julgamento. E aí uma opção é, ao apresentar essa justificativa fundamentada no 369, direito fundamental de produzir a prova, prova imprescindível, busca da verdade, prolação de uma decisão justa, né? Isso vai proporcionar ao juízo a formação do seu convencimento. E a formação do seu convencimento baseada na ampla produção da prova vai ter como consequência uma decisão de mérito justa, que é exatamente o que se busca no processo civil, é exatamente o que prevê o artigo 6º do CPC, né? Princípio da cooperação. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável uma decisão de mérito justa. Então, para buscar essa decisão de mérito justa, é imprescindível a produção da prova. Se a prova é importante, a testemunha é imprescindível. Se aquilo vai formar o convencimento do juiz, se é um direito fundamental das partes produzir a prova, você pode justificar tudo isso para que essa testemunha seja ouvida na audiência de instrução e julgamento, ainda que esse rol, que essa rolação da testemunha esteja sendo apresentada fora do prazo previsto na lei. E pode requerer, inclusive, ao juiz que ele determine a oitiva dessa testemunha de ofício. No próprio requerimento, um pedido subsidiário. Olha, estou apresentando aqui os argumentos para que essa testemunha seja ouvida, ainda que eu não tenha feito isso no momento adequado para rolar a testemunha. Faz o pedido fundamentado em tudo isso que nós acabamos de analisar. E, subsidiariamente, depois de justificar a imprescindibilidade dessa testemunha, requeira ao juiz que ele, então, ouça a testemunha, se for outro entendimento, de ofício. Ou seja, uma prova, né, determinada pelo próprio juiz de ofício. O juiz tem esse poder de determinar a produção de uma prova, isso está no artigo 370 do CPC. Então, com esses argumentos, você consegue, né, salvar
a perda do prazo para arrolar as testemunhas. Mas, claro, desde que você faça isso de uma forma técnica, de uma forma amparada por esses dispositivos, amparada pelo princípio de que a prova é um direito fundamental das partes e que essa testemunha especificamente é uma testemunha que sabe, que tem conhecimento, uma testemunha que vai trazer um grande salto de qualidade à decisão proferida pelo juiz. Portanto, uma testemunha que vai influenciar na tomada de uma decisão pelo juiz justa, que é exatamente o que prevê o artigo 6º do CPC. Com esses argumentos, né, é capaz de você convencer o juiz a ouvir a testemunha que você está indicando, ainda que tenha ultrapassado o prazo legal para fazer o arrolamento dessa testemunha. Maravilha, nossa lição prática jurídica do dia era essa. Nos vemos amanhã. Até lá.